Boa noite, meus irmãos. O dia hoje está quente, mas não é motivo para deixarmos de vir à casa do Senhor. E da casa do Senhor tem que estar à frente, acima de tudo aquilo, no dia do Senhor. Vamos então, nesse instante, ouvir a exposição da palavra de Deus. Nós estamos hoje chegando ao final do capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Eu convido aos irmãos que abram as suas Bíblias em Marcos capítulo 12. Hoje temos em mãos um texto bastante conhecido, mas bastante importante de ser tratado também. A famosa história da oferta da viúva pobre. Marcos 12, versículos 38 a 44. Marcos 12, versos 38 a 44. Eu farei a leitura da palavra de Deus e peço que os irmãos acompanhem com atenção essa pequena história registrada no Evangelho de Marcos. A palavra de Deus diz assim: E ao ensinar, dizia ele: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para os justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nesse instante nós pedimos ao Senhor que abra os nossos corações, abra as nossas mentes para entendermos a Tua palavra, Pai. Para que possamos sair daqui deste templo hoje mais fiéis ao Senhor, conhecedores mais fiéis da Tua palavra, e que possamos, ó Deus, colocar esse texto em nosso coração, e que ali, ó Pai, ele germine e ache terra boa para frutificar. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Vou começar com uma pergunta. Quem aqui acha que é uma coisa razoável, normal, que você dê todo o seu sustento para alguma causa? Imagina, por exemplo, na minha vida. Eu tenho a minha esposa, tenho a minha filha, tenho a minha casa, e eu leio esse texto, especificamente esse texto que a gente leu agora, e especialmente no último versículo, e vejo que Jesus ele contrastou a atitude de uma viúva que deu todo o seu sustento, o texto nos diz, com a atitude de outros ofertantes ricos que davam das suas sobras. E ao ler isso eu penso: uau! Eu preciso replicar, isso é um princípio que está sendo ensinado e eu preciso replicar isso na minha vida. E então eu dou todo o meu sustento. E eu pergunto: como é que a minha esposa, a minha filha e a minha casa vão ser sustentados agora, se eu dei todo o meu sustento? Essa é uma pergunta que precisa ser feita ao analisar esse texto.
Muitos têm a resposta na ponta da língua nos dias atuais. E naquele tempo também, porque esse não é um problema, uma pergunta difícil só na nossa época. Certamente muitos diriam, pela fé, porque a gente tem que viver pela fé. Pode doar seu sustento, que a gente vive é pela fé. Mas quando a gente olha o contexto desse texto, será que é isso que está sendo ensinado para nós? Será que essa atitude da viúva, ela é um princípio para todos nós? Quanto mais eu der, até que eu dê tudo, a minha fé vai ser então recompensada cada vez mais, e assim eu posso provar que eu vivo pela fé. Será que é isso? Será que é isso que Deus quer a partir desse texto? E meus irmãos, hoje a gente vai aprender que não é isso que esse texto está ensinando para a gente. Apesar de ser isso que muitas pessoas, ao lerem e ensinarem esse texto, dizem que é. Esse texto tem que ser analisado dentro do seu contexto. Por isso que a gente leu a partir do versículo 38, quando ele cita, primeiro, um erro bem grande de falsos religiosos. E a partir disso, então, a gente tem que entender o contexto em que a atitude dessa viúva está inserida. Porque a mensagem de Jesus aqui, ela condena rigidamente, severamente, como ele mesmo diz no texto, os líderes religiosos da época que deixavam com que pessoas crescem nessa armadilha que muitos pregam até hoje. Então, o que a gente tem que aprender hoje nesse texto é que a autopromoção de religiosos às custas da devoção alheia é um pecado severamente punido por Deus. É isso que a gente tem que aprender nesse texto. Que a autopromoção de religiosos às custas da devoção alheia é severamente punido por Deus. E a gente vai ver isso em 2 pontos. A gente vai ver primeiro como Jesus descreve esses falsos religiosos para a gente, e depois a gente vai ver, em segundo lugar, como Jesus aplica isso ao observar a história da viúva. Então, vamos olhar em primeiro lugar como é que Jesus descreve esses falsos religiosos aí no nosso texto. Veja aí o versículo 38 mais uma vez. E ao ensinar, dizia ele, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para os justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Meu irmão, esse texto está incluído no capítulo 12 do Evangelho de Marcos, e a gente viu que é um capítulo cheio de questionamentos a Jesus. E Jesus está no templo, ele respondeu sabiamente todos os questionamentos feitos, mas ele tem um último ensino para dar. Esse é o último ensino público de Jesus no templo, no Evangelho de Marcos. Porque daqui para frente, os seus ensinos vão ser particulares aos seus discípulos, logo depois a Páscoa, logo depois a cruz. A gente está chegando no final da história de Jesus encarnado nesse mundo. Mas Jesus reserva um último ensino para mostrar ao povo, para mostrar aos seus discípulos a podridão da religião de Israel. Ele quer mostrar ao povo quão desviada está a religiosidade israelita, refletida principalmente em seus próprios líderes. O povo precisa entender, antes de Jesus finalizar o seu objetivo nesse mundo, o povo precisa entender que o Messias não é só aquele que veio para trazer vitória para eles. Não. O Messias, Cristo, veio para trazer redenção, renovo de vida. Não é só vitória, não. Tem que ter renovação de vida. Porque do jeito que está ali, na forma como aquela religião tem se portado, só existe vitória se for do pecado daquele jeito. E Jesus veio corrigir justamente isso. Então ele dá esse último ensino para dar foco nisso. Então Jesus, no nosso texto, aponta para os escribas.
Nos últimos 2 textos que a gente conversou nos últimos domingos, a gente falou também dos escribas. A gente viu que os escribas eram como os teólogos da época, aqueles que eram os mestres da lei, pessoas que tinham os ensinamentos da lei na ponta da sua língua. E o ensino religioso daquela época, ele estava então na mão daquelas pessoas. As pessoas, o povo procurava os escribas para poder entender certos aspectos da lei. Mas a forma como Jesus o censura aqui mostra como a religiosidade de Israel está desviada, está degringolada, está longe de Deus. Veja como Jesus começa. Ele fala, guardai-vos dos escribas, ou seja, tomem cuidado com eles, se afastem deles. Os teólogos da época, Jesus está virando para o povo dizendo, se afastem deles. Coisa boa eles não são. E Jesus fundamenta a sua crítica, não é só uma palavra lançada ao vento, não. Jesus ele vai apresentar um fundamento bem reforçado, ele vai dizer 6 exemplos de como a atitude dos escribas é de falsa religião, é pecaminosa. Primeiro, Jesus fala sobre como eles gostam, ou seja, eles têm prazer em usar suas vestes talares. O que significa isso? Eram roupas que imitavam roupas dos grandes da época, os sacerdotes, os reis, para se exibirem diante das pessoas. Era uma roupa para ser reconhecido como gente importante, como gente digna de honra, como gente religiosa da alta cúpula. Às vezes usar uma roupa diferente é interessante, faz sentido em alguns momentos. Por exemplo, se você for numa formatura, os formandos vão estar todos usando beca. Por quê? Para eles serem mais facilmente reconhecidos ali. Se você for um casamento, a noiva normalmente vai estar com um vestido diferente de todo o resto. Porque ela é a diferente ali naquele evento. Mas os escribas usavam essas roupas praticamente sempre, e não porque eles precisavam se diferenciar dos demais, mas porque eles tinham prazer em serem vistos, prazer em serem notados pelas pessoas como honrados. Eles gostavam disso, eles gostavam de se autopromover diante das pessoas. E junto a isso, eles gostavam das saudações nas praças. É a segunda coisa que Jesus diz aqui. Eles iam certamente a essas praças, esses locais onde todo mundo passava, e como eles normalmente estavam usando essas vestes diferentes, eles queriam que as pessoas chegassem até ele e saudassem a eles como: mestre, olha, que grande pessoa é você. Eles gostavam disso, serem saudados como importantes, como mestres, para dar uma levantada no ego. Sabe, não é muito difícil a gente ver esse tipo de coisa no nosso tempo também. Pessoas querendo ser honradas pelos seus títulos. Na igreja a gente vê isso de uma maneira muito triste. Hoje em dia, por exemplo, tem pastor que não gosta de ser chamado de pastor. Ele é pastor, mas ele não quer ser chamado de pastor. Para ele tem que ser reverendo. Não, reverendo. Ou então, tem uns que extrapolam isso, tem que ser bispo, tem que ser apóstolo. Eu já vi até uns que se colocam patriarca. Não sei nem o que eles querem dizer com isso. Mas certamente eles querem honra. Eles querem ser vistos. Eles querem o seu nome no topo. O nome disso é autopromoção, é egolatria. É querer ser visto como grande. Mas o que Jesus ensina para nós? O Evangelho, várias vezes a gente viu isso ao longo do Evangelho de Marcos. Que para ser o maior tem que ser o quê? O menor. Jesus também mostra que esses escribas, eles gostavam dos holofotes. Para isso eles se sentavam nas primeiras cadeiras das sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes. Eram lugares onde se podia ser visto por todo o restante da casa.
Você sentava ali e todo mundo sabia que você estava ali, porque era um lugar visível por todo aquele povo que estava naquele local. E não só isso, querer ser o primeiro lugar nos banquetes não é só querer ser visto. Normalmente quem está em primeiro lugar nos banquetes é aquele que come primeiro, né? Ou seja, eles queriam também o melhor para eles. É o oposto da humildade pregada por Jesus, pregada na religião cristã. E por fim, Jesus finaliza dizendo que eles devoravam as casas das viúvas, e há várias discussões a respeito desse significado, mas certamente se refere a um certo tipo de exploração que era feito das viúvas. Eu não sei se você já notou isso, mas a Bíblia cita muitas vezes as viúvas, inclusive a gente leu um texto hoje lá em Deuteronômio falando a esse respeito, como pessoas que precisam de ajuda. Naquela época elas eram necessitadas. E também por serem necessitadas, elas eram o quê? Muito vulneráveis. Financeiramente, emocionalmente. E o que Jesus está falando é muito sério aqui. Ele está acusando esses escribas de verem essas viúvas nessas situações e fazerem o quê? Se aproveitarem delas em meio à sua vulnerabilidade. Guarda isso mais para frente. E para piorar, para encobrir a impiedade deles diante do que eles faziam com as viúvas, Jesus diz que eles ainda tentavam, para se mostrar mais bondosos, mais honrados, eles faziam então longas orações, para tentar encobrir o erro deles diante das viúvas. Percebam que a gente está falando de um grupo de religiosos. Percebam que, em tese, esse grupo aqui é para ser notado como o povo de Deus. Mas perceba também que é gente que se importa mais com a sua visibilidade diante dos homens do que diante de Deus. E o pior, eles usam a sua religiosidade para se promover pecaminosamente. Eles usam questões religiosas para se mostrar, para se promover diante das pessoas. E a pergunta que eu faço para nós, a aplicação que para nós há aqui, nós que participamos desse culto, nós que somos, em tese, religiosos também. Diante do quê? De quem você quer ser honrado? Você quer ser como os escribas? Diante de pessoas nesse mundo corrompido que está fadado ao fim? Ou você quer ser honrado diante do Senhor eterno desse mundo? Porque parece que muitas vezes a gente esquece dessas coisas. A gente vê, por exemplo, mulheres que vestem suas vestes, algumas talares, para usar a mesma palavra, chamativas aí, outras vulgares mesmo, com pretexto de que estão se vestindo bem para Deus, mas, na verdade, querem se mostrar, querem que alguém repare. Ou então homens que querem cargos de liderança, querem se sentar nos melhores lugares, não porque se sentem incapacitados a fazer o trabalho, mas simplesmente para ter o poder de mandar. Ou então eu posso até inverter a questão, para mostrar o outro lado do meu ponto. Aqueles que não querem se sentar à frente, aqueles que querem se sentar lá atrás, o mais longe possível, alegando religiosidade também, alegam humildade, alegam dar espaço para que outros possam trabalhar, mas na verdade, para fugir do serviço, é para alimentar a sua preguiça, nos vícios que impedem de dedicar-se ao Senhor. Jesus finaliza essa primeira parte mostrando que usar a religião para se autopromover, usar aspectos da nossa fé para se autopromover,
é algo tão errado, tão vil, que Jesus diz que essas pessoas sofrerão juízo muito mais severo. Jesus não está brincando aqui no que ele está dizendo. É consequência severa, que se não é nesse mundo, pode ter certeza que é no porvir. Meu irmão, é perigosíssimo usar coisas de Deus, não para Deus, mas para se autopromover. Não faça isso. Não pense nisso. E o texto continua, e a segunda coisa que a gente precisa ver é Jesus ilustrando e aplicando esse ponto a partir da história da viúva, a partir de algo que está bem diante deles ali no templo, que é a entrega das ofertas no gasofilácio. Vamos ver como é que Jesus faz isso a partir do verso 41. Acompanhe aí na sua Bíblia essa segunda parte do nosso texto. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Bom, no templo tinha um local onde todo mundo podia entrar, mulheres, homens, estrangeiros e tudo mais, e ali tinham gasofilácios, que é parecido com o nosso aqui, onde pessoas depositavam as suas ofertas e os seus dízimos ali. E Jesus ele estava naquele local observando as pessoas fazerem isso, depositarem suas ofertas ali. E o texto diz que Jesus vê muitos ricos depositando grandes quantias, e no final do texto diz que esses ricos eles estavam dando aquilo que sobrava, as sobras. E os pastores de hoje em dia, principalmente, teólogos da prosperidade, eles adoram essa parte desse texto para bater nas pessoas. Eles dizem que dar as sobras é um erro, que a gente tem que sempre dar muito mais, que se não pesar no bolso, não é aceito por Deus. É praticamente um pecado. E sabe, meus irmãos, existe sim aqui uma crítica de Jesus, mas ela não é tão abrangente e drástica quanto os teólogos da prosperidade colocam aqui. Meu irmão, em primeiro lugar, dar as sobras parece ser uma coisa ruim na forma de falar, mas não necessariamente é uma coisa ruim. Muitas vezes é algo muito bom. Por exemplo, quando a gente fez um bazar aqui na igreja, eu acredito que certamente a maioria de nós pegou das sobras das suas roupas, aquilo que já não servia, aquilo que estava excedente no armário, e doou. E certamente isso foi muito bom para quem recebeu. Dar as sobras pode parecer uma coisa ruim a forma de falar, mas não necessariamente é, desde que a gente esteja com o nosso coração cheio de amor para poder doar aquilo. Está sobrando isso aqui lá em casa, para que está lá? Eu vou dar para quem precisa, desde quando isso é ruim? Mas existe uma crítica de Jesus nessa parte, sim. E ela pode ocorrer e tem toda a relação com a parte anterior do texto. Às vezes a gente dá o que sobra, mas a intenção do nosso coração é querer ser visto como alguém super generoso que deu mais do que devia por amor. E ainda tem pessoas que fazem isso e falam de voz alta para que as outras possam ouvir. Nossa, eu queria tanto participar da doação desse mês que eu até dei uma baixada nas economias desse mês. Sendo que, na verdade, ele deu as sobras. Lembra a crítica de Jesus? Usar a religiosidade como pretexto para se promover? É a mesma coisa. Mas daí o texto mostra uma viúva. Essa viúva pobre, ela vem e deposita no gasofilácio 2 moedas.
O texto diz que corresponde a um quadrante. O que significa isso? É para dizer o quanto corresponde em um valor monetário, isso na época. Os estudiosos fizeram um cálculo e isso corresponde a mais ou menos 1,64 de um salário de um dia de trabalho. Eu até fiz umas contas aqui para trazer para a gente, para ficar mais fácil. É como se fosse, no nosso tempo, num salário mínimo de mais ou menos R$1.000. O salário, então, de um dia trabalhado, contando 20 dias úteis, seria R$50, um dia trabalhado. E ela doou 1,64 disso, que corresponde a aproximadamente 78 centavos. Eu, sinceramente, nem sei o que se pode comprar hoje em dia com 78 centavos. Mas foi aproximadamente o que aquela mulher doou. Marcos, o evangelista que escreveu esse texto, ele quer deixar claro para a gente que a oferta daquela mulher foi algo praticamente insignificante. E em seguida, Jesus chama seus discípulos para que prestem atenção na situação. E Jesus diz: a viúva ofertou mais do que os outros proporcionalmente. Por quê? Porque os outros deram do que sobrava e ela deu tudo o que tinha. Nessa hora, os teólogos da prosperidade, na sua pregação desse texto, eles se fazem. É o momento. É a hora que eles completam o desafio dos fiéis. Já que eles disseram antes que dar as sobras demonstra falta de fé, que é um pecado, qual que é a solução, então, para eu não dar as sobras? O que deve ser feito? Eu tenho que imitar a atitude que Jesus elogiou, a atitude da viúva. A gente tem que ofertar tudo que a gente possui. Isso vai demonstrar a nossa devoção e certamente seremos muito mais abençoados do que aquilo que ofertamos. Mensagem bonita. E se alguém ainda vier depois para eles e falar: pô, pastor, eu doei tudo, mas eu não recebi mais, como você falou. Eles têm a resposta fácil para isso. Qual é? Você não teve fé, meu irmão. Sua fé foi fraca. Não é um problema com o que eu preguei, está na Bíblia aqui, ó. O seu problema é a sua fé no seu Deus. É a mensagem perfeita para eles. Mas, meus irmãos, o que tem que ficar claro é que não é essa a mensagem desse texto. Não é isso que esse texto ensina para nós. Há um elogio da parte de Jesus à atitude da viúva, sim, à sua devoção. Isso não pode ser desprezado, mas isso é secundário. Jesus chamou os discípulos para prestarem atenção no problema gerado, de novo, pela falsa religiosidade dos escribas, os devoradores que exploram as vulneráveis viúvas. Lembram que Jesus citou isso antes? O exemplo é aqui. A viúva, nesse texto, ela não é para ser considerada um paradigma de fé, que nós devemos imitar a atitude dela e doar tudo o que a gente tem, todo o nosso sustento. Não é isso que Jesus está dizendo para nós. A viúva, nesse texto, ela tem que ser vista como uma vítima desse corrupto sistema de falsa religiosidade. Ao invés da viúva ser ajudada, isso é um dever daqueles homens, é um dever da igreja, ela é ainda mais extorquida. Você percebe isso? É isso que Jesus quer que os discípulos percebam. Eu imagino que alguma das frases que os escribas devem ter passado, ensinado para essa viúva, devem ser algo mais ou menos assim: minha irmã, sua vida está difícil, sabe por quê? Porque você não se entregou totalmente ao Senhor. Se desprenda de tudo, dê todas as suas posses e viva pela fé. Essa deve ter sido uma das mensagens deles. Ou então eles podem ter dito algo assim: quanto mais você demonstrar ao Senhor que está se sacrificando por Ele, dando a sua vida por Ele, mais Ele vai te dar. Você já ouviu esse tipo de coisa? Isso é teologia da prosperidade. É barganhar com Deus. É falar: Deus, mas eu estou obedecendo, Deus, mas eu estou orando, cadê a minha bênção? Isso é teologia da prosperidade. E pessoas usam esse texto para pregar isso
E o impressionante é que Jesus usa esse texto para combater isso. Veja, meu irmão, eu não estou dizendo que é mentira que Deus abençoa a quem se entrega para Ele, a quem ora, a quem obedece. Há promessas na Bíblia de que Deus, Ele abençoa aquele que tem fé. Isso é fato. Mas não por meio de barganha, é por graça. Porque, meu irmão, Deus não deve nada a nós. Deus não é um devedor de nós. A partir do momento que eu oro e que eu obedeço, Deus não passa a ser um devedor meu. Não. Não é isso que esse texto está nos ensinando. E eu preciso explicar alguns textos para a gente finalizar hoje, que podem fazer a gente confundir isso. Mas Jesus, ele não falou, por exemplo, que quem quer salvar a vida precisa perdê-la? Você não precisa dar a sua vida? Não é isso que o Evangelho de Jesus em Marcos diz? Sim, o Evangelho de Marcos diz isso. Jesus disse isso. Eu preciso perder a minha vida em que sentido? Eu preciso deixar a minha vida voltada para o meu ego, voltada para mim mesmo, voltada para o pecado e viver uma vida voltada para Deus. Uma vida santa, uma vida sem luxúria, uma vida sem pecado. Mas em nenhum momento ele diz que eu tenho que doar todo o meu sustento para demonstrar isso. Não é isso que a Bíblia diz. Não tem nada a ver. Mas aí você pode perguntar, mas tem um outro texto, aquele do jovem rico, que Jesus fala que ele precisa doar tudo para os pobres e seguir a Jesus. Sim, Jesus diz isso mesmo. Mas o contexto ali é diferente. O jovem rico, ele até queria servir ao Senhor, mas ele não queria abandonar o seu outro senhor, as riquezas. Não era Deus quem regia a vida daquele jovem rico, era o dinheiro. As suas decisões, os seus planos eram regidos pelo dinheiro. Então Jesus mostra para aquele jovem que ele precisa de uma separação radical, porque nós não servimos a dois senhores, ou é ao Senhor Deus, ou é às riquezas. Então, para aquele caso específico daquele jovem rico, Jesus virou para ele e falou: dê todas as suas riquezas aos pobres. Sabe por quê? Porque é isso que não te deixa servir ao Senhor. É uma tarefa radical, específica para aquele caso. E aí você pode se perguntar, então, pelo que eu estou entendendo, a atitude da viúva nesse texto, que eu já ouvi 1000 pregações a respeito, é algo que pode ser desprezado. Não, a atitude da viúva não pode ser desprezada, porque Jesus elogia a viúva no texto. A viúva tem uma atitude devota ao Senhor. E eu não duvido que em várias igrejas neopentecostais que tem esse tipo de pregação, onde reina a teologia da prosperidade, existam cristãos fiéis ao Senhor. Não duvido disso. Que ofertam, querendo que o evangelho progrida, que ofertam, querendo que pessoas sejam abençoadas por meio da sua oferta. Só que elas são, talvez, muito parecidas com essa viúva, vítimas da corrupção de falsos líderes que as ensinam de forma errada, vítima de má teologia, vítima do mau ensino das Escrituras. Então, uma última pergunta. Diante de tudo isso que foi dito, então eu não preciso me preocupar em ofertar, né? É isso que está sendo dito? Não. Meus irmãos, a igreja, como qualquer outra instituição, depende de sustento para se manter. E isso envolve dízimos e ofertas. A questão é que esse texto, ele não ensina que aquilo que a viúva fez, a atitude da viúva, é um princípio para todos nós. A atitude da viúva não é um princípio para todos nós.
Existem outros princípios bíblicos quanto à questão das ofertas. E aqueles que são membros devem se atentar para isso, porque é dever do membro contribuir. Hoje, por exemplo, a gente lê um texto durante o culto lá em Deuteronômio que fala sobre o dízimo. Você viu? Dízimo o que significa? A palavra dízimo significa exatamente a 10ª parte, 10%. Já repare, não significa todo o seu sustento. Começa por aí. E ali é dito que esse valor é utilizado para quem? Para os levitas. Quem que eram os levitas? Aqueles que na época cuidavam do templo, que viviam disso, tal como, por exemplo, pastores hoje em dia, que vivem do trabalho da igreja, precisam ser sustentados, mas também sustentam a obra. Por exemplo, igreja paga a conta de água, igreja paga a conta de luz, igreja precisa ser limpa. Isso tudo depende de dinheiro. Então as ofertas, os dízimos servem para essas coisas. Mas não é só isso que está dito lá. Está escrito lá também que é para se usar com os órfãos e as viúvas. Ou seja, aqueles que necessitam. Pessoas que necessitam, que estão passando por dificuldades na igreja, são também assistidas por meio de dízimos e ofertas. O dízimo tem essas finalidades. Mas eu quero oferecer mais 2 princípios bíblicos para a gente fechar. Abra sua Bíblia lá em Êxodo. Êxodo capítulo 36. A gente vai dar uma passeada em 2 textos bíblicos que eu acho que são muito importantes para o nosso entendimento desse texto. Êxodo capítulo 36. Olha o que diz a partir do versículo 2 do texto. Eu vou ler rapidinho aqui. Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário, e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Eu queria ver se algumas igrejas iam atender a esse princípio aqui. O texto diz que eles estavam recebendo ofertas para a construção do santuário, do templo, do tabernáculo ali no caso. E o povo doou tanto que estava sobrando. E o que Moisés manda fazer? Pode parar, não precisa de mais. Meu irmão, isso é importante. Ou a igreja arranja uma finalidade útil, ou para de pedir a oferta. Porque o que acontece? É o que a gente vê em várias igrejas por aí. Líderes se esbanjando com seus carrões, com seus milhões nas contas, porque está sobrando dinheiro de fiel, achando que está se devotando ao Senhor fazendo isso. E está sendo, na verdade, roubado. Mas a nossa realidade na nossa igreja é diferente dessa, né? A nossa igreja, ela é pequena, ela está longe de ser uma igreja rica, tendo oferta demais, igual nesse caso. Mas tem um outro princípio interessante. Abra sua Bíblia agora lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 8. Segunda Coríntios capítulo 8. Nesse texto aqui, só para contextualizar, Paulo está pedindo ofertas também para a igreja de Corinto, para ajudar os necessitados lá em Jerusalém. E veja o princípio que Paulo estabelece para eles,
fazerem as suas ofertas. Veja aí a partir do versículo 8. 2 Coríntios 8, versículo 8. Olha o que está escrito. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes, não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim leveis a termo, como? Segundo as vossas posses. Porque se a boa vontade será aceita conforme que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Qual o princípio está sendo ensinado aqui para nós? Quando ele fala de igualdade, significa proporcionalidade. Quem tem mais, dá mais. Quem tem menos, dá menos. Segundo as suas próprias posses. Isso era algo que deveria ter sido ensinado para essa viúva. Mas o que os falsos mestres fizeram? Se aproveitaram da vulnerabilidade dela para eles encherem o bolso do que ela tinha. Meus irmãos, hoje a gente viu que utilizar a falsa religiosidade com desejo de se promover, de enriquecer, é algo extremamente pecaminoso, que prevê severo juízo do Senhor, ainda mais quando isso vem às custas de devotos vulneráveis na igreja. Meu irmão, Cristo nos chamou à humildade, à santidade. O mundo pode estar aí chamando a riqueza, mas a riqueza não é o que a gente precisa ter. E mais, se os meus sacrifícios nessa vida são moeda de barganha para requerer bênçãos de Deus, eu não sou muito diferente dos teólogos da prosperidade desse mundo. Se eu estou achando que o meu sacrifício exige que Deus me dê uma bênção, meu irmão, isso é teologia da prosperidade. A gente tem que evitar isso. Deus não deve nada a nós. Na verdade, nós é que devemos a Ele, pois foi Ele quem se deu em sacrifício por nós para nos salvar. E Jesus fez isso por quê? Porque era a única forma. Ele precisava morrer em nosso lugar, porque senão a gente jamais conseguiria. Jesus nos deu tudo. E em troca, nós devemos dar a Ele a nossa vida. Mas isso não significa dizer que eu preciso dar o meu dinheiro ao Senhor por barganha. Significa que eu preciso dar todo o meu coração. Vamos orar? Santo Deus, peço ao Pai que o Senhor internalize em nós esse desejo, ó Deus, de devoção, mas longe, ó Pai, dessa falsa religiosidade que ensina essa barganha de querer bênção do Senhor a partir de coisas relacionadas à fé que nós fazemos. O Senhor não deve nada a nós. Somos nós que devemos ao Senhor, pois foi o Senhor quem se entregou por nós para nos salvar, Pai. Nós devemos a nossa vida ao Senhor. Mas isso não significa que devemos todo o nosso sustento em troca de bênçãos, não. Ó Deus, nos ajude a sermos mais obedientes e fiéis ao Senhor, conforme o Senhor requer,
utilizando bem o sustento que o Senhor mesmo nos dá, ajudando aqueles que necessitam na tua casa, jamais extorquindo aqueles que são vulneráveis. E assim que possamos crescer juntos na fé evangélica, na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim possamos ser uma igreja verdadeira e fiel. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém.